A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Aqui quem vos fala é o irmão Danielzinho e nós estamos aqui fazendo a nossa primeira gravação sobre os livros, no caso de Samuel, primeiro e segundo Samuel, direcionado para os professores da Escola Bíblica Dominical da Sala dos Adolescentes. Para mim é uma honra, é uma alegria estar aqui com cada um dos irmãos para trazermos mais aí um compartilhamento de conhecimentos da palavra de Deus, né? Eu dou aula também para os adolescentes, então nós estaremos aí compartilhando experiência, comentando com relação a Samuel. E é uma alegria muito grande fazer parte desse projeto, né, nesse local maravilhoso. Nosso irmão pastor Denilson, também com sua família, Davi, toda a sua família, que proporciona aí essa tecnologia maravilhosa para chegar aí aonde você está na sua casa. Amém? Meus irmãos, vamos lá então? Então nós estamos iniciando o livro, no caso ali, de Samuel, primeiro e segundo Samuel, e nós estaremos vendo aqui a introdução no dia de hoje. Temos um slide, e o interessante é que nós temos na introdução do livro, nós colocamos aqui alguns tópicos que serão desenvolvidos. Os irmãos que elaboram aí a lição, foi desenvolvido aqui então, no caso a introdução, nós temos em desenvolvimento, que se divide em três. Temos os aspectos gerais dos livros, primeiro e segundo Samuel. Temos também o nascimento de Samuel e, por fim, ali no desenvolvimento, o profetismo em Israel. O porfim do porfim, que é a conclusão, temos a conclusão aí, o fechamento. Amém? Aqui nós temos, meus amados, com relação à lição, que é a primeira lição do nosso livro aqui de Samuel, nós temos um texto áureo. Nós estaremos lendo aqui juntos e depois nós vamos para a leitura bíblica. O texto áureo diz o seguinte, 1 Samuel, capítulo 8, versículo 6 até o versículo 7, que diz assim: Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram o povo de Israel: Dai-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Temos aqui então 1 Samuel, capítulo 6, capítulo 8, versículo 6 até o 7. E agora nós vamos para a leitura bíblica que se faz na sala de aula. Você aí, professor, professora, que vai fazer leitura bíblica, tem vários métodos, vários jeitos. Tem alguns professores que gostam de ler de uma maneira sequencial. Outros colocam aí uma distribuição para os alunos, né? Fala, oh, fulano vai ler tal, ciclano vai ler tal. Tomam cuidado, por quê? Porque tem aluno que tem uma dificuldade na leitura. Então, eu aplico assim, até mesmo não sei como é que os irmãos aplicam, mas fique à vontade, cada um aplica a sua aula de uma maneira melhor possível. Mas você pode opinar também, de falar, olha, quem quiser não ler, fala pula. Falou pular, o próximo já vai entender que é ele que vai ler. Amém? Vou pegar minha Bíblia para nós estarmos lendo juntos aqui, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 ao 19, que diz assim: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os lábios.
porém não se ouviu a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te do teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, essa leitura nós vamos estar desenvolvendo aqui na lição, conforme foi proposto aqui naqueles que foram desenvolvendo essa lição de número 1, que é a introdução. Os aspectos gerais, que é o primeiro tópico do desenvolvimento. Quando nós vamos ver aqui, primeiramente, a passagem do período dos juízes para os profetas. Depois nós temos aqui o povo que rejeita o rei invisível, Deus. Samuel era profeta e o último juiz. Os três personagens principais aí que nós temos no livro de 1º e 2º Samuel e o propósito aí do livro. Meus irmãos, primeiramente, na passagem do período dos juízes para aí os reis. Perdão, tem que corrigir aqui que não é profeta, é os reis. Amém? Interessante que era um período que nós temos que não se tinha uma pessoa fisicamente como rei ali em Israel. Mas por que não, irmão Danielzinho? Porque o próprio rei era Deus. Deus era o rei que estava reinando sobre Israel. Era Deus que dava alimento, era Deus que protegia, era Deus que dava fertilidade à terra, era Deus que abençoava. Deus era diretamente o rei de Israel. E ali o povo, então, meus irmãos, nós vamos ver aqui no aspecto geral de 1º e 2º Samuel, que o povo começa a clamar e a pedir aí um rei. Então nós temos em Samuel uma transição. Que transição que é essa? Um período que tinha os juízes, que eram os administradores, julgavam Israel, orientavam várias questões, e passando para o período da monarquia, na qual se inicia então aí os reinados em Israel. E é isso que está dizendo aqui a lição. E nós temos aí então Samuel, que era o último profeta, Samuel também que era sacerdote, o profeta, sacerdote, e o último juiz, aí no período de Juízes, que foi o livro que nós estudamos aí no mês anterior. Temos também ali os personagens principais, Samuel, que é o profeta que unge a Saul e a Davi. Temos também aí Saul, que tem uma história meio complicadinha, nós vamos ver com mais detalhes, né? É um rei egoísta e infiel a Deus. Davi, meus irmãos, Davi aí tem um detalhe muito importante, que quando se lembra de Davi, se lembra que ele foi escolhido segundo o coração de Deus. E o propósito final é narrar a história da monarquia em Israel, o início aí da história da monarquia em Israel. Temos o nascimento de Samuel. Nós temos aí o relato que está registrado em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2 até o 11, que relata sobre a história aí, no caso do nascimento de Samuel. Samuel era filho de Ana e o seu esposo Eucana. Parece um nome, até mesmo vou dar uma atençãozinha sobre isso daí, porque adolescente é só Vitória, né? Soa Eucana como o nome de uma mulher, mas não é uma mulher, é um homem, amém? Esposo de Ana. Vamos voltar? Vamos lá. Ana era estéril, não podia ter filhos. Eucana, seu esposo, tinha filhos com uma concubina chamada Penina. Penina, que no caso era concubina de Eucana, irritava
rejeitava a Ana por ser estéril, porque Ana, que era esposa de Eucana, não poderia ter filho. Ana então pede um filho a Deus e promete entregá-lo a ele como nazireu. O sacerdote Eli a abençoou e Ana teve um filho e ao desmamar entregou a Eli. Meus irmãos, essa mensagem aqui nesse tópico relata uma explicação bem breve sobre os versículos que foram lidos aí na leitura bíblica em sala de aula, tá bom? É praticamente um resumo, algo direto, objetivo, sem dar muita volta, porque senão o adolescente perde a atenção, perdeu a atenção, daí para fazer voltar dá um trabalhinho grande. Nós temos aqui então o profetismo em Israel. Nós temos Ana orou, Deus prometeu Samuel e Samuel nasceu. Após morte de Eli, Samuel tornou-se profeta e o último juiz em Israel. Nós temos relatos aqui de 3 profetas, Samuel, Davi e Natã. Meus irmãos, quando se fala em profetismo, era a profecia que no caso era liberada, que Deus falava com o povo ali. Há uma necessidade para nós observarmos que o profeta, ele é aquele que entrega uma mensagem de Deus para o povo, uma mensagem de cima para baixo. E o sacerdote, meu Danielzinho, sacerdote é interessante, por quê? Porque ele conduzia o povo a Deus. Ele então conduzia algo que estava embaixo, o povo, e entregava o povo a Deus. Interessante que, um particular no livro, até mesmo aí de Samuel, né, ele era sacerdote, que nós vamos ver com o caminhar das lições, e também profeta, e também foi o último juiz. Então Samuel foi uma bênção de Deus. É um livro muito bom, é um livro interessante para nós estudarmos. Ana orou, Deus prometeu a ela, um filho. Ela era estéril, aconteceu um milagre e Ana recebeu o milagre de ter um filho. Nasceu Samuel. E Ana entregou Samuel para Deus através da vida de Eli, o sacerdote, e ele então ali foi criado dentro ali do tabernáculo, no serviço ali sacerdotal. E no caso de Samuel foi criado ali dentro. Por quê? Porque ela tinha feito uma promessa, que se ela tivesse um filho varão, ele seria nazireu. Nazireu tinha vários votos. Nazireu ali, no caso, não poderia colocar a mão num corpo, numa pessoa morta. Tinha vários votos ali, ele era entregue ao serviço a Deus, à casa de Deus. Amém? Então, profetismo, profecia. Deus prometeu para Ana, estéril, era impossível ter filho, e Deus deu a ela e ela cumpriu. Outra profecia que nós temos, após a morte de Eli, Samuel, o próprio Samuel, tornou-se profeta e o último juiz em Israel. Samuel, meus irmãos, foi aquele que da parte de Deus profetizou. Deus falava com Samuel. A gente vai ver, eu não posso entrar muito em detalhes, tem que ter esse cuidado na introdução, porque senão a gente vai antecipando as lições aí. Como é a introdução, mas Deus falava com Samuel e Deus usava Samuel como canal para falar para o povo. Ele era um profeta. Outro profeta aí que pensamos que não era profeta era Davi. Quando se fala de Davi, pensamos, Davi, rei de Israel, segundo o coração de Deus. Ele era rei, mas Davi também profetizou sobre o Messias. Está lá em Salmos, Salmos de número 22, conforme aqui o nosso slide. Os irmãos confiram, por gentileza, com carinho. E por último, dos 3 profetas aí, meus irmãos, que é notório no livro de Samuel, nós temos Natã. Quem que era Natã? Natã chega e fala para Davi, olha, o Senhor aí não vai construir o templo. Quem vai construir o templo será um dos seus filhos. E nós vamos ver, conforme as outras lições, que foi Salomão. Amém, meus irmãos? Nós temos aqui a conclusão dessa aula, que coloca aqui para nós aplicarmos na oração. Interessante que eu vou dar aí uma atenção maior, porque quando nós estamos estudando, nós vemos na introdução um grande milagre. Ana não poderia ter filho. E ela pediu um filho para Deus. E esse pedido que ela fez a Deus, ela fez confiando. Ela fez pedindo que Deus é poderoso para dar. E na conclusão é colocada uma aplicação para o aluno. Qual que é? Desperta o seu aluno para a oração. Pode até mesmo abrir um assunto na sala de aula e falar, olha,
Deus faz milagre, Deus já fez milagre na minha vida. Quem aqui já recebeu um milagre? O aluno gosta de falar, adolescente é só vitória para falar. É ou não é? Então vamos aí motivar o povo a orar. Por quê? Porque quando nós oramos, nós temos resposta do céu. Amém? E Ana teve resposta no céu. Voltando aqui, meus irmãos, ao slide, Ana orou e Deus abriu a madre dela, que era estéril. Ana orou e nasceu Samuel, um grande profeta, um exemplo a ser seguido. Depois de milhares de anos, mais de 2000 anos, nós estamos seguindo aí o exemplo do profeta Samuel. E aqui nós estamos aqui motivando o povo a orar. Vamos orar, pois para Deus nada é impossível. Esta é a conclusão, uma aplicação que os irmãos podem fazer aí na sala de aula e é recomendável. Amém? Agora nós vamos colocar aqui algumas observações. Essas observações aqui foi eu que coloquei, né? E compartilhando com os irmãos com relação a algumas coisas, né? Que a gente tem aí de dar aula para com os adolescentes, acaba tendo um pouquinho de experiência. Né, uma das coisas que é importante dar mais introdução é com relação ao cuidado com o horário. Por que o cuidado com o horário? Porque se nós formos ver aí as lições agora, meus irmãos, tem algo maravilhoso, que são as perguntas ali embaixo. Nós temos aí um costume da aula ser 1 hora, então a sua aula tem que ser aí a aplicação da aula, uns 45 minutos. Deixa 15 minutos para o aluno resolver as questões, porque faz necessário e muito bom que corrija com você. Por que que é bom que corrija com você? Você dá uns 10 minutinhos para ele responder, mas os 5 últimos minutos você responde. Se alguém respondeu errado, você consegue ali trazer ali para a resposta certa e o aluno sairá contente e satisfeito. Cuidado em deixar o aluno responder e trazer na próxima aula, porque às vezes muda o professor. Pode ser que não seja você o professor. Então, por isso eu da minha parte, eu prefiro já esperar o aluno responder e eu ver ali. Vamos ver, poxa, o aluno que tá viajando, não entendeu nada da aula. É bom que a gente tem esse retorno aí, é ou não é? E ali dá pra gente pegar e moldar ali a aula para que o aluno vá para sua casa com conhecimento aí da lição do dia. Amém, meus irmãos? Uma observação. Cuidado para não entrar nas lições seguintes. Isso daqui é um negócio importante. Importante porque, ainda mais na introdução, a gente tem o costume de dar uma pitadinha nas seguintes lições aí que virão, é ou não é? Cuidado, por quê? Porque senão você vai mergulhar nas lições que virão, daí as próximas lições serão repetições daquilo que você já disse. Então, introdução é uma pincelada, não mergulha não, é uma pincelada, o que você pode mergulhar naquilo que foi dado como importância nessa lição, a oração. Ana orou, Deus fez um milagre, ela teve um filho, e ali motivar ali a pessoa a orar. E outro algo importante, a segunda coisa importante, no caso ali do contexto desse cenário, no contexto daquela época, é a passagem do período dos juízes para a monarquia, iniciando aí o primeiro rei que nós veremos aí nas próximas aulas. Nós temos aí um pedido, traga para a atualidade. O que é atualidade? É o contexto atual, a lição. Como que se faz isso? Isso que é algo mais trabalhoso, isso que é algo aí que dá trabalho para o professor. Por quê? O professor ele precisa imaginar como era o cenário daquela época, ele tem que adentrar naquele cenário, ele tem que imaginar aquele cenário. E ele tem que ter uma, vamos dizer assim, visualizar, ele colocar, porque a imagem nossa, meus irmãos, a nossa memória, nosso raciocínio, quando a gente fala em algo, falou em maçã, sem você perceber, já vem uma maçã aí na sua mente. Por quê? Porque você já viu uma maçã. Então é interessante trabalharmos com o visual e o professor mergulhar, imaginar que está naquela época. Uma passagem aí dos juízes para o reinado é algo diferente, é algo novo, é algo que o povo nunca passou por aquilo, né? E trazer para os dias de hoje. Como assim trazer para os dias de hoje? Nós vamos ver aqui algo importante. Explique a diferença entre monarquia e democracia, sobre o poder aí das autoridades. Como que se pode aí trazer para a atualidade? As autoridades, o poder que tinha, no caso ali no período dos juízes, é dado para os juízes escolhidos por Deus.
Eles direcionavam o povo de Deus, eles iam para a batalha, eles julgavam. Né? Depois agora que entra no período da monarquia, agora são reis. Existia até mesmo aquilo que nós chamamos de hereditário. Né? O rei tinha um filho, e o filho também ali, o rei morria, o filho que tomava posse. Às vezes o rei nem morria, né? Às vezes o filho matava o rei para ficar no lugar do pai. Tinha uns negócios assim. Quando a gente lê aí primeiro e segundo reis, né? Era difícil um rei ali que ficava um tempo, um período bom ali no reinado. Por que que era difícil isso daí? Porque na verdade, meus irmãos, quando tinha a bênção de Deus, obedecia a Deus, Deus estendia. E quando não tinha aí a bênção de Deus, quando não tinha aí a bênção do Senhor, o que que acontecia? Acontecia, meus irmãos, que a pessoa morria num período curto, rapidinho, um período curto de vida, já morria e acabava o reinado. Por quê? Porque antes tinha-se muitos inimigos para com os reis. E hoje, bom Danielzinho, como é a administração, como é que é a autoridade, o poder da autoridade? É monarquia? Não, nós temos hoje que chamamos a democracia. Você é que escolhe o seu vereador, seu prefeito, governador, deputado estadual, federal, presidente. Então é bom trazer ao aluno que o contexto do dia de hoje é a comunidade que escolhe, é a comunidade que vota através do voto. Isso é a democracia. Mas querendo ou não, tem alguém acima da gente, que são as autoridades. Amém? Voltando aqui para o último, nós temos a última observação. Deixe o aluno falar, pois assim terá uma consciência, o professor, se estão entendendo a aula. Cuidado para não perder o controle da sua aula. Isso daqui é algo para finalizar. Adolescente gosta de falar, adolescente fala muito, é ou não é? É bom deixar ele falar, é bom, porque você vai saber o que que passa na cabeça dele. Se ele está viajando, se ele está pensando em outra coisa, ou então se ele está bem afastado de Deus, ou se está próximo de Deus, deixa ele falar, mas pega aquela fala dele e molda, e direciona para a lição. É bom abrir o assunto, fazer perguntas, o que que vocês acham sobre isso? Entendeu? O que vocês pensam sobre orar? Vocês oram? Eles vão falar se eles oram ou não oram. Quem orou aqui já deu uma vitória, um milagre. Pode comentar. Isso daí ajuda, isso daí estimula. Tá bom, meus irmãos? Um grande abraço a você. Deus abençoe em Cristo Jesus. Antes de tudo, ore, porque a sua aula, quando nós oramos, Deus abençoe. Se prepara. Se preparar, preparar a aula é afiar a espada. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. E um grande abraço. Até a próxima.